Glória a Deus. A gente está aqui hoje, né, nesse dia que a gente tem reservado ao longo das semanas, né, para fazer o estudo da palavra. Hoje vai ser também, né, uma meditação a respeito da palavra, mas de uma forma um pouco diferente. A gente já comentou com todos aqui a respeito, né, do pastor missionário Estevão, nosso irmão querido, já está aqui conosco. Dispensa apresentações, a gente sempre fala a respeito dele aqui, a gente sempre comenta, né, de tudo o que eles têm feito lá, mas, assim, a gente comenta dentro do que a gente tem como saber, né, do que a gente acompanha e tudo mais, então a gente fica sabendo, mas fica sabendo de longe, né? Agora a gente vai saber ao vivo e em cores, né, o testemunho pessoal diretamente, né, do próprio pastor Estevão, né, contando um pouquinho a respeito de como é lá o campo missionário, de como tem sido o trabalho ali, de tudo que o Senhor tem feito através da vida dele e da família, né, porque desde o dia, assim, isso é uma coisa que me gratifica muito, né, assim, quando a gente foi ali na consagração do pastor Estevão, né, Deus me tocou muito fortemente para falar para a Nayana, que é a esposa do pastor Estevão, né, e falou assim, a consagração não está sendo do pastor Estevão, é pastor Estevão e Nayana, né, os dois, né, ela é extremamente importante, né, e eu tenho certeza que se fosse perguntar para ele confirmaria, assim, sem pestanejar, a grande importância que ela está ali, né, lado a lado com ele, né, companheira e batalhadora, e não só sendo usada na obra, mas assim como auxiliadora mesmo, né, de tudo mais. Então, assim, Deus tem usado, obviamente, toda a família. Os filhos ainda são pequenos, né, mas, né, estão bem encaminhados, no nome de Jesus. Se Deus quiser, quando crescerem também vão ser ativos ministradores da palavra de Deus e ganhadores de almas para a honra e glória do nome do Senhor. É o que nós desejamos e desde já profetizamos, né? Então, vamos fazer uma oração para consagrar este momento e já vou logo passar a palavra para o pastor Estevão para ele não, para a gente não perder muito tempo, né? Porque o tempo é curto, então a gente quer aproveitar ao máximo. Só aviso que aquele relógio está parado, então não adianta confiar nele, não, tá? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos e te agradecemos por este momento precioso. Te louvamos por estar na tua presença, Pai, e podermos ouvir a tua voz dentro de nós, podermos ouvir a tua voz através uns dos outros. E nesta noite, ó Deus, podemos ouvir o testemunho de tudo que o Senhor tem feito ali, Pai, no campo missionário ali na Bahia, através do pastor Estevão. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando grandemente, ó Deus, a vida dele, Pai, o coração, o espírito dele, Pai, a família, em nome de Jesus. Porque o mais importante não é o trabalho que ele realiza, mas a pessoa dele mesmo, né? Assim como cada um dos que aqui estão, Pai, nós abençoamos também no nome de Jesus. Nós clamamos que este momento seja, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, que o Senhor desperte em cada um de nós, Pai, a alegria, o fervor, ó Deus, por missões, seja onde for, missões, às vezes com o nosso vizinho, Pai, mas que o Senhor nos dê visão de almas, que o Senhor nos dê, ó Deus, a certeza, Pai, de que o Senhor quer e pode nos usar para abençoar vidas. É o que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pastorzão, vem cá. Fica à vontade, tá? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Acredito eu que estive aqui, acho que há quase 3 anos atrás.
Porque só de pandemia já foram-se 2 anos, não é verdade? Então, já aí quase 3 anos que eu estive aqui com os irmãos e poder retornar hoje para compartilhar tudo que tem acontecido, realmente é um privilégio, um prazer muito grande. Eu quero, então, dividir o nosso tempo para a gente poder tentar ser bem objetivo naquilo que a gente quer fazer nessa noite. Então, como o pastor Alexandre já falou, sou Estevão, estou agora servindo como pastor e missionário no sertão baiano, junto com a minha esposa, Nayana, meus filhos, a Adassa, 5 anos, e completa 6 agora esse mês de maio, e o Natanael, de 4 anos. E nós estamos ali, então, nesse período de aprender tudo aquilo que o Senhor ele quer fazer ali, tentando de alguma forma acompanhar aquilo que o Senhor tem feito, né? Afinal de contas, a obra não é nossa, a obra é dele. Então, o nosso trabalho é tentar ir acompanhando aquilo que ele já está fazendo. E estar aqui com os irmãos, né? O nome da igreja, olha o nome da igreja, Igreja Primitiva Cristo é Salvação. Olha só, a igreja primitiva começa debaixo de uma palavra missionária. Qual que é a palavra que Jesus dá para a igreja primitiva? Exatamente. E aí, quando ele junta os discípulos ali, a sua última palavra para eles é: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, para que agora vocês sejam minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, é necessário que a igreja se levante, a igreja de Jesus Cristo se levante pela obra missionária. E estando ali, então, nós temos aprendido muito, e se você trouxe a sua Bíblia, você pode deixar ela aberta comigo em 2 Coríntios 4. Eu vou ler só no final, mas você já pode deixar aberta a sua Bíblia. A gente vai conseguir ter o slide aqui, pastor? Vai? Então, na hora que colocar ali, a gente já utiliza ele. Não, o slide do que eu mandei para o senhor pelo WhatsApp. Isso, o PDF. E aí, depois do PDF, a gente usa o PowerPoint já mais para frente. Isso, glória a Deus. Bom, então, por todo mundo, a toda criatura, que é o nosso lema, o nosso objetivo. E agora, nós então temos ali, amém, em números, amém. Ela é hoje uma associação que possui um CNPJ. O significado de amém é Associação Missionária Esperança Nova. Então, foi o que Deus colocou no nosso coração, e nós, então, no ano passado, conseguimos regularizar isso, e depois de muito trabalho, muita luta, muita ida em cartório, em Receita Federal, e advogado e contador, finalmente conseguimos, então, que essa documentação fosse liberada. E agora, esse mês, um dos motivos da minha vinda para cá foi porque nós estamos agora ajustando uma conta jurídica para a associação, para que possamos, então, trabalhar de uma forma ainda mais transparente com os recursos e de forma a abranger mais pessoas com uma seriedade maior naquilo que está sendo feito. E nós, então, essa foto que vocês estão vendo, eu não ia contar a história dela, mas, já que ela está aí bem de começo, no ano passado nós estávamos realizando um projeto no Natal, e foi muito, muito interessante, porque nós aproveitamos para apoiar os outros pastores e missionários da região. Então, às vezes, pastores e missionários que não teriam condições de realizar o projeto sozinhos. E aí a gente, então, como a gente já criou uma relação com muitos pastores, muitas igrejas, muitos amigos que sempre estão dispostos a doar roupa, a doar alimentos. Então, nós sempre levamos muito mais do que o que nós precisássemos fosse só para a gente. Então, a gente aproveita para poder apoiar esses pastores e missionários que estão em outros lugares. E nós somos, então,
em dezembro agora do ano passado, dezembro de 2021, nós fomos para uma cidade chamada Dom Basílio. Fica a mais ou menos 150 quilômetros da cidade que eu moro. Em Dom Basílio, cidade de Dom Basílio, ela tem duas igrejas, né, além da igreja católica, duas igrejas evangélicas. Ela tem uma igreja Assembleia de Deus, e ela tem a igreja que é esse missionário que hoje toma conta, que é uma igreja lá do Rio de Janeiro, que começou um trabalho lá há alguns anos atrás, chamada Discípulos de Jesus. E nós, então, temos essa parceria com eles e levamos o projeto para lá, no final do ano passado, para um povoado carente. E a gente chegou lá com roupa, com brinquedo, com cestas básicas e, obviamente, também com a palavra de Deus. Tivemos ali um tempo de louvor, um tempo de palavra e um tempo também com as crianças. Só que era um lugar muito grande, tinha ali muitas crianças. E quem aqui já trabalhou com criança em algum momento da vida, ou viu algum trabalho com criança, sabe que se você tem muita criança num espaço aberto, é muito difícil você conseguir controlar eles. E a gente não tinha cadeira, não tinha nada. Mas tinha uma igreja católica bem no meio da praça do povoado. E aí eu cheguei para o missionário e falei, escuta, será que o pessoal não arruma essa igreja para a gente fazer o culto das crianças lá dentro? Não, que daí pelo menos já tem os bancos, tem as coisas lá dentro, nós faz lá dentro. Ele falou assim, olha, eu não sei, mas a mulher que é responsável, ela está ali, ó. Eu fui lá e falei para ela, escuta, olha, a gente vai fazer um trabalho aqui com as crianças, e falei para ela qual que era o trabalho, e falei, será que a senhora não tinha como arrumar a igreja aí para a gente poder fazer o trabalho? Não. Ela disse assim, olha, eu não posso porque eu não pedi autorização para o padre. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pegar os bancos que estão lá e organizar os bancos na praça para vocês poderem usar. E aí, irmãos, era aquele tanto de crente entrando dentro da igreja, tirando as cadeiras lá dentro, lá e colocando para fora para fazer um culto bem de frente assim da igreja católica, assim, com os bancos deles mesmo. E a gente estava lá anunciando Jesus para aquelas crianças, né? Então, é isso. Pode passar para o próximo, pastor, para mim? E vai falar quem somos. Então, a AMEN é uma associação missionária, sem fins lucrativos, que nasceu em obediência a Jesus, e estar a serviço da missão do Reino de Deus, vivendo e pregando o Evangelho através da evangelização, discipulado, capacitação e ministérios. No próximo aí tem uma foto minha, junto com a minha família. Não sei quantos irmãos, talvez não conheçam, mas está ali minha esposa, com a Daça e o Natinha ali. Quem veio comigo hoje foi minha irmã, né? Minha irmã está aqui comigo hoje. E nós chegamos, então, que nós nos mudamos, né? Antes nós fazíamos viagens esporádicas ao sertão, para aquela região, mas o dia da nossa mudança, o dia que eu cheguei em Tanque Novo para fixar a residência lá, foi exatamente dia 10 de janeiro de 2019. E desde então, irmãos, nós temos visto Deus fazer muitas coisas. E nós já alcançamos, pode passar, pastor, mais uma vez, o nosso alcance, que é quem nós estamos construindo no sertão nordestino, mais uma. Hoje já foram mais de 500 famílias alcançadas pelo projeto, seja recebendo assistência social de algum tipo, sendo evangelizada, ou talvez recebendo uma visita, mas hoje já foram mais de 500 famílias alcançadas pelo projeto. Hoje são 27 famílias missionárias que recebem apoio. Então, desde irmãos que antes estavam lá sozinhos, porque muitas igrejas enviam missionários e só enviam e esquecem eles lá, né? Então, missionários, pastores que antes estavam lá abandonados, que hoje recebem apoio nosso de oração, de equipes que nós levamos para apoiar, igrejas sendo construídas, alguns que recebem apoio também financeiro, recebem apoio de cesta básica. Então, hoje são mais de 27 famílias missionárias distribuídas ao longo de 11 cidades. Então, nesses últimos 3 anos, esse é o alcance que o Senhor abriu para nós. Estou falando um pouco rápido aqui, irmãos, porque o
o nosso foco é muito mais poder depois compartilhar testemunhos, histórias. Isso daqui é só para você entender um pouco mais do que tem acontecido lá, tá bom? Nossos projetos. Então, o que a gente faz lá? O que a gente está lá fazendo no meio do sertão? O que nós estamos construindo? E quando eu falo o que nós estamos construindo, irmãos, é porque cada um dos irmãos aqui fazem parte disso. Toda vez que você faz uma oração, toda vez que você traz a sua oferta, toda vez que você dizima aqui na igreja, você está fazendo parte da obra missionária lá. Então, quando você olha isso daqui, você não pensa assim, aquilo lá é o que o pastor Estevão está fazendo. Não, aquilo lá é o que nós, como igreja, estamos fazendo. Então, você faz tão parte daquilo lá quanto eu que estou lá. Viu? Bom, nós hoje, o nosso projeto principal hoje é a plantação de igrejas. Então, hoje nós estamos aí plantando igrejas em 5 locais diferentes. 3 deles são na zona rural, então são povoados que estão aí a mais ou menos de 8 a 10 quilômetros de distância da cidade. Boa parte do trajeto em estrada de terra, estrada de chão. Então, aí o nome dos povoados está ali, né? O Puba, Boiada, e o último ali que é a Sussuarana. E temos também o centro, no centro da cidade, nós também estamos fazendo um culto semanal. E na minha casa, no bairro onde eu moro, que é nos Pimentas. Bom, hoje nós já, depois de todos os projetos que nós realizamos, de tantas formas, nós já tivemos mais de 451 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que participam conosco desses cultos, porque olha só, esses 451 não foram evangelizados somente onde nós estamos trabalhando, mas onde tem espalhados, lembra que eu falei, das 27 famílias de missionários? Então, esses 451 estão espalhados ao longo desse povo todo. E hoje o que nós temos da plantação dessas igrejas, desses 5 locais, são 40 pessoas que participam semanalmente dos cultos. Então, 40 pessoas que estão sendo discipuladas, 40 pessoas que estão ali recebendo oração, que estão ouvindo o Evangelho. Muito obrigado. Então, hoje o nosso foco principal é esse. Então, toda quinta-feira nós realizamos um culto. Aí, na sexta-feira, nós realizamos 2, um em cada povoado diferente, um de tarde, a gente depois corre para outro à noite. No sábado, é o que acontece lá na nossa base, no domingo, num outro povoado. Então, de quinta a domingo, nós estamos ali fazendo cultos em locais diferentes. Nós também continuamos trabalhando com a construção de igrejas, né, que é o nosso próximo slide, construção de igrejas. Então, nesse tempo, nós já fizemos parte da construção aí de 3 igrejas, 2 Assembleias de Deus e uma igreja batista, em 3 povoados diferentes, né? O povoado Saco das Lajes. O povoado Saco das Lajes é um lugar muito carente do Evangelho. Não é carente, você não encontra pessoas de miséria, passando fome, não. Mas você encontra pessoas que não conhecem a Jesus, né? Então, nós fizemos parte lá da construção da igreja em Saco das Lajes. Estamos concluindo agora, e já está acontecendo os cultos. Essa foto que vocês estão vendo é no povoado do Jacaré. Os cultos já estão acontecendo aí. Eles aconteciam anteriormente na escola, mas a escola começou a passar por reforma, e aí não dava mais para fazer culto, e aí, enfim, aí falando, então, já como não dá para fazer na escola, já faz do jeito que está lá. Espera terminar, não, já tem telhado, já tem parede, vai para lá, né? E aí os irmãos se uniram e correram, concluíram lá o banheiro, para ter um banheiro para ser utilizado, e os cultos já acontecem, então, ali também no Jacaré. Estamos na fase de conclusão agora lá, se Deus quiser, até o final do ano vai estar prontinha. E também na Sambaíba, a gente também fez parte da construção lá junto com os irmãos da Assembleia de Deus, uma comunidade quilombola.
uma comunidade de descendentes diretos aí de escravos, que nós também pudemos participar. Pode ir mais um, pastor, para a gente? Assistência social também. E eu confesso aos irmãos que eu nunca me imaginei fazendo isso. Nunca pensei que eu ia distribuir cesta básica, que eu ia... Nada disso, né? Mas o Senhor foi nos levando para isso, e aí hoje, resultado desse tempo de trabalho, já foram mais de 21 toneladas de alimentos distribuídas, mais de 30 mil peças de roupa, mais de 3 mil brinquedos, enfim. Então, assim, nós temos visto realmente o agir e o operar de Deus. Somente no ano passado, irmãos, no projeto do Natal, foram distribuídas 262 cestas básicas. Não era só cesta básica, porque é uma época de Natal, é uma época, né, da gente renovar a esperança para o ano seguinte, é uma época da gente relembrar de Jesus, então deve ser uma época de alegria. Então não é só a cesta básica, cada uma dessas 262 cestas básicas levava lá um frango, um panetone, um refrigerante, chocolate para as crianças, para realmente eles poderem fazer uma grande festa, né? Então, ali vocês estão vendo parte do que aconteceu no ano passado, essas duas fotinhas que estão aí. Nós também continuamos trabalhando com a nossa escola de futebol na zona rural, né? Então, semanalmente, nós temos ali 10 meninos que estão ali. E por que, irmãos, que a gente vai usando essas ferramentas? Porque são momentos de nós criarmos relacionamentos. Então, através disso, alguém pode pensar, pastor, que ficar dando bola e chuteira para menino lá e ficar falando para eles chutar a bola, o que isso vai adiantar? Vai adiantar que aí hoje a gente já tem, por exemplo, tia de alguns deles que vão para o culto, avó do outro que vai, né? E a gente também vai vendo a transformação deles. Talvez eles ainda nem vão no culto, mas a transformação deles, o fato deles estarem ali, né, tendo uma referência de alguém que está ali para ensinar eles a realmente o que é a honestidade, a integridade. Então, é por isso que nós estamos ali também com a escola de futebol. E, bom, depois eu vou falar uma história muito interessante sobre isso, mas pode ir para o próximo, pastor, que a gente também tem trabalhado lá. Nessas últimas semanas, nós precisamos dar um pause nesse projeto, mas um projeto que tem acontecido com muita intensidade, que é o nosso Clube da Bíblia, que é um estudo bíblico só para adolescentes na cidade. Então, nós começamos esse projeto de forma realmente despretensiosa e ele começou a crescer. Nós precisamos parar porque nós estávamos fazendo na casa de um outro irmão e ele não conseguiu mais ser ali o anfitrião do projeto. Nós, então, estamos levando para um outro lugar, mas estamos reformando esse lugar para ser um lugar nosso. E aí a gente não precisar mais depender e talvez no meio do processo ter que interromper de novo pela falta de uma casa. Então, mas temos visto também, irmãos, tem sido assim um tempo maravilhoso para a gente, o estudo bíblico com esses adolescentes. São histórias ali que, puxa, duas das meninas que participam perderam a mãe ano passado pelo Covid, e aí aquela foi a porta que Deus abriu para que nós pudéssemos nos aproximar da família, e elas agora têm participado com a gente. Enfim, toda semana para a gente é uma alegria, né? Quando a gente está com eles ali para ensinar a Bíblia e ver aquilo que Jesus tem feito. E é interessante porque eles começam já a entender. Às vezes a gente nem percebe, irmãos. A gente não percebe, porque às vezes estão sempre ali, sabe, adolescentes, nunca ouviram ali o Evangelho. Nunca teve alguém para evangelizar eles. E aí são envolvidos com o mundo, festa,
amizade. E os irmãos sabem o que o mundo tem a oferecer. E interessante porque uma das meninas, em uma dessas semanas, nós sempre ensinamos eles a orar, e aquilo que eles falarem com Jesus, Jesus vai ouvir, Jesus vai responder. E uma das meninas, então, que tinha ido para uma festa, menina de 14 anos, tinha uma festa numa outra cidade, ela tinha ido lá com os amigos dela, enfim, ficado até de madrugada na festa. Quando estava voltando na estrada, o carro deu problema, irmãos. O carro deu problema, o carro apagou no meio da rodovia. E sabe o que ela fez? Imagina, depois de ter saído de uma festa, certamente não era uma festa que tinha nada de proveitoso, e ela foi lá e, dentro do carro, ela pediu a Jesus, falou, Jesus, ajuda, porque, imagina, o carro apagou no meio da estrada, aquela escuridão. Ela disse que, de repente, assim, o céu ficou limpinho, a lua clareou tudo assim para eles. E aí ela falou com Jesus de novo, e o carro acendeu o farol de novo, voltou a funcionar, e ela falando, né, o quanto Jesus estava cuidando dela, mesmo depois daquela festa. Né? Então, aos poucos, nós temos visto o que Deus tem feito. Nós também, irmãos, um dos nossos desejos muito fortes é o estímulo missionário. Então, hoje nós recebemos equipes missionárias que vão para lá para passar uma semana, 10 dias, e para vivenciarem aquilo que é a obra missionária. Né? Tudo que eu falo aqui para os irmãos é só uma imagem do que é a realidade. Né? É como uma foto. Se você pega uma foto, você tem uma ideia do que é a realidade. Não é assim? A gente, às vezes, vê foto de lugares tão bonitos, né? Você vê a foto lá de uma praia tão bonita, e você olha e você fala, puxa, que praia bonita. Mas quando você chega lá, você descobre que ela é muito mais bonita do que aquilo que estava retratado ali. Não é assim? Mesma coisa acontece com a obra missionária. A gente chega, a gente compartilha, a gente testemunha, só que você está vendo só um retrato. E acontece que a igreja, ela foi se distanciando muito da realidade da obra missionária. Então, a igreja do século XXI, ela não é uma igreja empenhada em missões. E aí, recebendo equipes lá, nós estamos fazendo o quê? Estimulando esses irmãos agora a voltarem para suas igrejas, para que agora eles possam também estimular outros a participarem, porque agora eles conheceram a realidade. Agora eles viram de perto o que é que tem acontecido. Então, nós temos feito isso, e sempre que nós temos a chance, que nós estamos aqui, nós procuramos servir as igrejas de pastores amigos, parceiros, falando daquilo que tem acontecido. Para quê? Mais uma vez, para nos estimular. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos estimular uns aos outros as boas obras. Nós devemos estimular uns aos outros ao amor. Então, é necessário que nós, alguém pode pensar assim, puxa, mas não era mais proveitoso se estivesse lá pregando? Sim, com certeza, irmão. Mas é necessário também que toda a igreja conheça o que é a obra missionária. Então, o nosso coração nessa noite é o que? É simplesmente estimular o seu coração. É que uma faísca caia no seu coração e ele possa ser incendiado pelo amor à obra missionária. Pela paixão que também está no coração de Jesus. Então, esse tem sido o nosso coração. Nós cremos muito que todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas têm o direito de saber o que Deus tem feito no campo missionário. E também temos trabalhado ali com o apoio missionário, que é, como eu falei para os irmãos, apoiando missionários ali em todo o sudoeste baiano, e também uma missionária e mais um outro casal que nós sempre estamos em contato ali também no sertão do Piauí, e em contribuição e em oração por eles, e intercessão por eles. Também estão no sertão do Piauí. Não coloquei aqui por
esquecimento, mas nós também temos o projeto da rádio, depois de muito tempo correndo e tentando conseguir um espaço na rádio da cidade, à vista que aqui a gente é muito ligado em tantas outras coisas, mas as pessoas lá ainda são muito ligadas à rádio, e é uma rádio da cidade, então tudo que acontece é anunciado na rádio. Então, vai ter uma festa, vai ter uma novena, vai ter uma missa, vai ter o enterro, vai ter o aniversário, é tudo na rádio. Então as pessoas estão sempre ligadas. E a gente, por muito tempo, a gente buscou esse espaço, mas não conseguimos. Afinal de contas, a rádio ela fica dentro de um prédio da Igreja Católica, né? O diretor da rádio ele é o supervisor das igrejas católicas, irmão, da região toda ali, de cidades maiores do que a nossa. É ele que comanda, ele que gerencia tudo ali. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa raiz cultural é muito forte, muito forte. Mas, em agosto, final de agosto do ano passado, nós conseguimos um espaço ali. Graças a Deus, Deus abriu as portas. E agora, todo sábado, nós estamos lá na rádio, falando de Jesus, tocando louvores, orando pelas pessoas. Inclusive, um dos cultos que a gente faz hoje, que é no povoado da Sussuarana, ele é resultado de alguém que estava ouvindo a rádio e pediu para que a gente fosse lá fazer uma oração. E dessa oração, agora, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, nós estamos lá pregando para aquele povo. Né? Então, eu acabei me esquecendo de colocar aí, mas então nós também temos esse projeto com a rádio. Agora, além de tudo isso, irmão, nós temos outros projetos que vão acontecer, que estão no nosso coração e que nós temos buscado e que nós queremos avançar ali dentro de Tanque Novo, ali no sertão baiano. Um deles já está muito perto de acontecer, que é a inauguração do Instituto Amém. Então, um espaço que nós alugamos, que nós estamos reformando ele, onde a gente vai ter ali reforço escolar, vamos ter alguns cursos profissionalizantes. É ali que vai acontecer também o espaço do Clube da Bíblia. Vamos colocar ali também um bazar permanente. Estamos trabalhando para que tenha também aula de costura, de artesanato para mulheres. Então, estamos muito empenhados para que agora, a partir do meio do ano, esteja tudo pronto e a gente consiga fazer funcionar o Instituto. Né? Então, os irmãos estejam orando por isso, para que aí, no meio de junho, a gente já possa estar com isso bem encaminhado. Então, estamos correndo com isso. Nós também vamos ter agora uma capacitação de evangelismo para igrejas do Sudoeste Baiano. Então, aí em parceria com uma organização chamada Ame Evangelizar, a organização deles é para equipar os irmãos, a igreja, ao evangelismo. Eles têm um material, uns livrinhos, talvez muito conhecidos, né, que tem lá para crianças, para adolescentes, que é a história de Deus, enfim, livrinhos pequenininhos que são distribuídos, e nós agora acabamos de receber ali, não sei nem se coloquei ali, sim, 38 mil livros evangelísticos para serem distribuídos. Então, vão ser 38 mil pessoas que vão ser evangelizadas. Só que para isso a gente vai capacitar. Então, nós vamos fazer ali um roteiro por várias cidades, com várias igrejas, e a gente vai em cada uma dessas igrejas para capacitar os irmãos a como usarem o material, a como distribuírem o material, a como evangelizar. E cada igreja, cada cidade vai receber ali uma parte desses 38 mil livros para que agora eles possam trabalhar ali nas suas cidades. Nós também, irmãos, queremos inaugurar, né, está no nosso coração, como eu falei, nós fazemos cultos, então, semanais, nesses 5 lugares, além do Clube da Bíblia, semanalmente. E nós queremos, então, cada um fica numa região, cada um fica num lugar. Mas existe no nosso coração agora o desejo de poder iniciar cultos mensais. Então, estarmos ali nos reunindo, trazendo todas essas pessoas para uma reunião, né? Todos juntos ali no centro da cidade. Então, temos orado por isso,
temos pensado em como fazer toda essa logística, como fazer para que isso funcione. Então, que os irmãos também estejam orando por isso. E também nós estamos orando em prol de que aconteça, olha, agora ficou mais bonito ainda, hein? Uma barraca de oração. Então, a feira da cidade ela é muito grande, as pessoas vêm de todos os povoados ali para a feira da cidade, toda terça-feira, e nós temos orado, temos procurado um espaço agora para que a gente possa ter um lugar onde, quando as pessoas chegarem ali, vai estar lá, barraca de oração. Todo mundo ali vai poder chegar ali para pedir oração, né? Então, são estratégias e formas que nós temos encontrado e buscado para evangelizar. Afinal de contas, o nosso lema é por todo mundo a toda criatura. Então, temos trabalhado por isso, né? Então, os irmãos estejam orando por isso também. Nós também colocamos, eu não quero parar muito nisso, mas é só para que os irmãos... e eu estou falando isso porque são irmãos que têm investido mensalmente, né? O pastor Alexandre mensalmente envia uma oferta para o projeto lá. Então, acho muito válido que os irmãos saibam no que está sendo aplicado esses recursos. Então, pode ir, pastor. Esse é o nosso gasto ali de aluguel, água, luz, tanto da base, a base que é onde é a nossa casa, onde a gente recebe missionários, onde a gente recebe essas equipes, e do instituto, que é o espaço que a gente locou. Custo de combustível, custo de alimentação, né, meu e da minha família lá, isso é o nosso custo fixo mensal, tá bom? E nós também, no próximo, nós temos o custo dos projetos. Então, cada projeto ele gera um custo. Nenhum projeto ele é feito de forma gratuita, né? As pessoas lá sim recebem de forma gratuita, mas para que eles aconteçam é necessário investimento. Então, por exemplo, a rádio, R$250. Todo mês nós pagamos lá R$250 para podermos utilizar a rádio. As cestas básicas, então, são distribuídas cestas básicas mensais. Hoje nós estamos pagando R$49 em cada cesta. A gente não sabe daqui para frente se vai aumentar, se o dono do mercado vai conseguir manter para a gente, né? Eu até... Ali está 27. Em outros lugares, eu estava sempre falando para as pessoas que eram 20. Mas eu esqueci que nós aumentamos a nossa lista de pessoas que são famílias que recebem a cesta básica mensalmente. Então, são famílias que todo mês nós temos o compromisso, não com elas, nós nunca prometemos isso para elas, mas nós temos o compromisso no nosso coração, de que todo mês nós temos lá essa lista, de todo mês essas 27 famílias serem assistidas, né? Então, até 2 meses atrás, eram 20 famílias e aumentou, então, para 27. Nós também temos ali a escola de futebol, né? Então, gera custo, porque é na zona rural, então, não é uma quadra bonita, né, que a gente está acostumado a ver por aí, essas quadrinhas, que é tudo cimentadinho, tem a tela em volta. Não, irmão, é terra, cheio de espinho em volta. Então, o menino chuta a bola mais forte, cai na árvore, aí fura a bola, eles têm que comprar outra bola. E toda semana a gente também leva lá um suco, uma bolacha para eles. Então, a gente tem todo esse custo para manter a escola de futebol. A gente também gasta com isso. E o do Instituto ainda é um custo estimado, né, de todo o material que a gente vai precisar, enfim, material para reforço escolar das crianças, material para o curso de artesanato e costura, para os cursos profissionalizantes. Então, o custo que nós estimamos é esse, que está ali de R$650, tá bom? E aí, só para que os irmãos... pode passar para os senhores um, então, o custo total mensal para que nós possamos estar ali fazendo os projetos de R$4.753. Isso, obviamente, não engloba tudo, porque nós também temos outros custos que acontecem. Então, por exemplo, construção de igrejas. Vai dinheiro, né? Não dá para você construir uma igreja sem dinheiro, não é verdade? Tem que comprar bloco, tem que comprar cimento, e ferro, e telhado. Então,
São custos que nós temos a mais. Nós temos missionários, como eu falei, que a gente oferta, que a gente ajuda de alguma forma ali com uma cesta básica, com algum medicamento que alguns precisam. Manutenção de veículo. Irmão, se você acha que a sua rua tem buraco, você precisa ir para lá para você descobrir. Que, na verdade, sua rua é muito boa. Né? Então, isso dá muito gasto, muito gasto. Nós até mesmo abrimos mão do nosso carro, a gente vendeu o nosso carro e compramos uma moto para diminuir o custo de manutenção. Por quê? Porque é amortecedor que quebra, é suspensão que quebra, é pneu que acaba, é motor que dá pau, enfim. E aí isso começou a ficar muito custoso e a gente então tomou a decisão de não vamos ter mais carro e nós só vamos ter um carro agora quando ele for um carro apropriado para o lugar. Então, quando a gente tiver condições de ter uma caminhonete que tem um bom sistema de suspensão, de amortecedor, que não vai ficar nos dando custo à torto e direito, que seja diesel, porque é mais barato, porque as peças... a gente tem um mecânico lá que é obreiro, que ele é mecânico de carro a diesel. Então, a gente já tomou essa decisão. Nós vamos agora nos preparar para ter um carro assim, que daí vai diminuir o custo que a gente vai ter com ele, né? Além de servir muito mais o projeto, podendo carregar gente, podendo carregar material, documentação, a gente também gasta, projetos que acontecem esporadicamente, como o projeto do Natal. Agora, na Páscoa, nós também fizemos um projeto em parceria com alguns irmãos para a Páscoa, emergências. Então, tudo isso, irmãos, gera custo para o projeto, né? Gera custo. Então, e mais uma vez, estou abrindo isso daqui para os irmãos, porque os irmãos têm se comprometido em contribuir. Né? Então, para você saber, puxa, eu estou ofertando lá, para o que eu estou ofertando? Para onde está indo meu dinheiro? Então, o seu dinheiro está indo para tudo isso daí, tá bom? Ao longo desse tempo, irmãos, ao longo desses 3 anos, o que nós contabilizamos, que já foram investidos mais de R$400 mil na obra missionária. Né? Então, na plantação de igreja, na construção de igreja. Se você perguntar para mim, pastor, de onde veio todo esse dinheiro? Eu vou falar para você, irmão, não faço ideia. Não sei de onde que veio. A gente não tem ideia de onde é que aparece. Você falar para mim assim, cadê? Mostra para mim. Eu falo, irmão, não tem condição, porque eu não sei de onde veio parar esse dinheiro. Né? Então, nós sabemos que aconteceu. Mas de onde é que veio, nós não faz nem ideia. Né? Então, é isso mesmo. Então, é disso que você faz parte. E o nosso alvo? O que a gente, então, espera para os próximos anos? Qual que é o nosso desejo para os próximos anos? Para onde nós estamos caminhando nos próximos anos? Nosso alvo, então, irmãos, é plantar um trabalho em cada povoado de Tanque Novo. Só a cidade de Tanque Novo, que nem eu falei aqui, eu mencionei para os irmãos, por exemplo, lá no começo, a cidade de Dom Basílio. Não estou falando dessa cidade. Essa é uma outra cidade. Só a cidade de Tanque Novo, que é a cidade onde eu moro, ela possui mais de 100 povoados sem a presença evangélica. O nosso alvo é que até 2030 nós tenhamos plantado um trabalho em cada um desses povoados. A gente quer deixar pelo menos um crente, um culto numa casa em cada um dos povoados nos próximos 8 anos. E aí você me pergunta, pastor, como que consegue, em 8 anos, plantar 100 igrejas? Como em 8 anos alguém consegue fazer tudo isso? Vamos lá, então, porque aí nós entramos, então, como que a gente precisa estruturar o projeto para que a gente possa alcançar isso. E aí, eu estou me adiantando, vou falar isso no final de novo, mas alguém pode ir lá e falar, pastor, mas puxa, olha aqui a nossa igreja. Nossa igreja não tem condição de poder fazer parte de algo tão grande assim. Mas, irmão, nós podemos fazer tanta coisa pela obra missionária. Tenho certeza que os irmãos conhecem outros crentes.
Né? Você não conhece só quem faz parte aqui dessa igreja local, você conhece pessoas de outras igrejas. E talvez você conhece alguém que você está lá conversando com ela e você pode passar a fazer o quê? A divulgar o projeto. Você, puxa, olha, a nossa igreja apoia um projeto assim, assim, assim. Se você estiver interessado em conhecer, eu vou te mandar aqui. O pastor Alexandre recebe nosso relatório, você pode pedir para ele pode encaminhar e você passa para essa pessoa e diz para ela, está aqui, ó. Essa igreja está fazendo parte, não sei se sua igreja já trabalha com alguma frente missionária, mas se não trabalha, você pode. E aí a gente começa a divulgar. Uma hora, talvez, chegue em alguém que tenha mais condições do que a gente sozinho. E essa pessoa vai poder passar a integrar também o projeto. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é que o que nós mais precisamos, toda a estrutura que a gente vai falar é muito necessária. Mas o que a gente mais precisa, irmãos, para alcançar esses mais de 100 povoados que estão faltando ainda, é de gente. São de irmãos que se disponham a, como eu fiz com a minha família, deixar tudo e ir para lá para pregar o evangelho, para trabalhar pelo reino lá. Não que não trabalhe aqui, mas que tenham a disposição de trabalhar lá. E mais uma vez, alguém pode dizer, pastor, mas nossa igreja não tem condição. Sim, mas talvez aqui na igreja tem um irmão que ele tem um coração que ele fala, puxa, eu queria ser um missionário lá. Mas nossa igreja não tem condição de sustentar. Tá bom, mas então, puxa, tem a igreja que é bem do lado da minha casa, tem a igreja de um amigo meu, de alguém que trabalha lá. E aí, se a gente combinar direitinho aqui, cada um puder fazer um pouquinho nesses lugares, a gente pode sustentar esse irmão lá. Ou então, talvez alguém, não, aqui na nossa igreja não tem ninguém que tem esse chamado. Mas você conhece um amigo, você tem alguém que você sabe que tem esse chamado. E aí a gente passa a fazer o que? Divulgar, a orar, colocar diante de Deus e espalhar a notícia. Espalhar para que outras pessoas também saibam e que isso talvez caia no coração de alguém que tem o chamado, de alguém que tem o recurso, de alguém que tem a estrutura que nós precisamos. Então, meu desejo hoje é que você nos ajude, irmão. Não é que você saia daqui hoje e fala, puxa, muito bacana tudo isso, e esqueça. Não, mas fale disso para amigos, fale disso para outros irmãos, fale disso com a sua família, para que nós possamos aí integrar pessoas dentro desse projeto. Então, hoje nós precisamos de missionários, de missionários, de pessoas que estejam dispostas a ir para lá. Nós podíamos, irmãos, estar fazendo muito mais cultos. Essa é a realidade. Lugar para fazer culto, lugar desses 100 povoados, nós podíamos já estar em mais uns 5, 6 já. A gente já podia estar fazendo 10, 11 cultos toda semana. Só que é eu e minha esposa. Como que dá conta de fazer tudo isso? Não dá. Porque não é só fazer culto. Se é só fazer culto, é muito fácil. Mas é fazer culto, é fazer visita. Fazer culto não é só chegar lá e abrir a Bíblia. Tem que se preparar, você tem que saber o que você vai falar, tem que saber o que vai acontecer, você tem que orar por aquilo. E aí tem os projetos sociais, aí tem os outros missionários, tem a escola de futebol, tem a rádio. Aí você vai colocando tudo isso na conta. Então, hoje, nós chegamos até onde nós podíamos chegar sozinhos. Até onde a gente deu conta de abraçar, a gente abraçou. E como os irmãos viram, estamos abraçando ainda algumas outras coisas, como o instituto, como esse treinamento, essa capacitação de evangelismo para as igrejas da região, coisas que nós ainda estamos abraçando. Mas hoje, irmãos, nós precisamos de pessoas. É o mesmo motivo que Jesus disse aos discípulos para orarem há 2000 anos atrás. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse para os discípulos, gente, olhem os campos. Eles estão brancos para a colheita. O que vocês vão fazer então? Roguem ao Pai. Pede para o Pai, fala, Pai, manda agora os trabalhadores. Manda agora os trabalhadores. E você sabe, irmão, que o campo branco, na verdade, o trigo, quando ele está ali pronto para ser colhido, ele não é branco. Ele é amarelo, é dourado. O trigo ele fica dourado na hora da colheita. Quando ele está branco, que ele já está para passar da hora, mais um pouquinho, aquele trigo se perde. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Está nos dizendo o seguinte, olha, é mais urgente do que o que a gente imagina.
Porque pode ser que daqui a alguns anos nós não tenhamos mais tantas portas abertas assim para a pregação do Evangelho. Nós não tenhamos mais tanto espaço, tantos corações receptivos para o Evangelho. Então precisamos, irmãos, disso. E aí, mais uma vez, por que a gente fala isso onde a gente passa? Exatamente, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, não é? Então, devemos estar preparados para isso. Então, precisamos ter esse senso de urgência. Não é para amanhã, irmãos. Ouça bem. O Evangelho, ele não é amanhã. O Evangelho, ele é hoje. O Evangelho, ele é hoje. Então, nós precisamos... Escuta, nós recebemos mensagens de pessoas falando para a gente, olha, nunca teve alguém aqui para ensinar a Bíblia para a gente. Vocês chegaram aqui agora para ensinar, obrigado, porque a gente nunca teve. Irmão, vamos ser sinceros. Como que é o nome desse bairro aqui? É Vila Galvão aqui já? Vila Galvão, aqui o bairro da igreja, né? Quantas igrejas tem na Vila Galvão? Vamos ser sinceros. Só no caminho que eu passei, eu vi umas 5, que eu vi. Fora que eu andei só um pedacinho do bairro, né? Ninguém que mora nesse bairro vai poder um dia chegar diante de Deus e dizer, Deus, não tive a chance. Nunca foi ninguém lá. Não duvido que nunca na frente da casa de alguém jogou um folheto, ou alguém estava lá com um violão na praça quando o cara estava lá no centro de São Paulo, ou alguém gritou Jesus te ama, ou alguém foi lá bater na porta dele para chamar ele para um culto, ou ele viu na internet, ele recebeu um convite para ir para o culto no WhatsApp. Eu duvido que tenha alguém assim nessa situação aqui. Mas nós estamos falando de pessoas que nunca tiveram alguém, irmãos. Nunca. O Jesus que eles conhecem foi o Jesus lá da catequese. Foi esse Jesus que eles conheceram. Foi esse o evangelho que foi apresentado a eles. Então, nós precisamos, mais uma vez, eu falo isso para que você possa sair daqui, você possa divulgar, você possa falar para outras pessoas, você possa compartilhar com outras pessoas. E isso não só para os missionários, mas para tudo que a gente tem ali. Nunca esqueça de uma história de um pastor que um dia estava pregando numa igreja, e aí ele estava falando ali sobre generosidade, sobre ofertar, e aí ele perguntou, era um pastor convidado, e ele perguntou assim, quem aqui já deu uma oferta de 50 mil reais na igreja? Aí um irmão levantou a mão. Aí o pastor da igreja ficou indignado. Esse irmão nunca deu uma oferta de 50 mil reais. Aí ele pediu licença para o pastor, porque ele ficou muito bravo. Ele falou, esse irmão aí está querendo aparecer. Imagina, nunca deu. Nunca vi uma oferta dessa aqui no relatório da tesouraria. Tem alguma coisa errada. E o pastor pegou, e falou, irmão, desculpa, mas você nunca deu. Ele disse, não, nunca dei aqui, porque você nunca pediu. Mas um dia eu fui na outra igreja que pediram. Aí eu dei lá. Então, às vezes tem gente que está pronta para doar, mas ela não sabe o que fazer. Então, por exemplo, hoje lá nós precisamos, olha só, de 2 bicicletas que possam auxiliar para que a gente possa economizar nos custos do projeto. Então, ao invés da gente gastar com gasolina, a gente coloca a perna para funcionar. Né? Então, precisamos hoje de 2 bicicletas para auxiliar no trabalho. Alguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho, mas sei lá, você está conversando com alguém, a pessoa fala, puxa, estou com a bicicleta lá parada, está lá guardada, comprei e nunca andei com a bicicleta. Você está entendendo como é que funciona e qual que é a importância da gente falar? Está lá, nossa necessidade hoje de mais uma moto, a caminhonete, como eu falei com os irmãos. Tudo isso para quê, irmãos? Olha só, nós temos pessoas hoje que caminham 40 minutos no breu. Não tem iluminação pública assim no meio do mato, não, irmão. Na cidade tem. A minha rua não tem iluminação pública, minha rua é escura. Tem pessoas que caminham 40 minutos no breu, às vezes não tem nem lanterna, só para chegar no culto. Alguém pergunta, pastor, por quê? Porque a caminhonete é um acessório de luxo, não é, irmão?
Por que que não é? Porque daí você coloca uns pedaços de pau, transforma a caminhonete num pau de arara, você sai pegando esse povo tudo. Eu não estou falando de gente jovem que vai lá, né? Não, eu estou falando às vezes de senhoras de 60, 70 anos de idade, de mães que às vezes vão com crianças pesadas, irmãos, no colo. É um no colo, o outro arrastando pela mão aqui. Enfrentando às vezes o perigo de encontrar uma cobra no meio do caminho. De uma criança ser picada por um escorpião no meio da estrada. De uma raposa doida lá querer ir para cima. Você está entendendo? Então, nada disso que nós estamos falando aqui é assim, puxa, não precisa disso tudo. Na verdade, a gente precisaria até de mais. Nós precisamos disso no mínimo, para que o trabalho possa, como eu falei, que até 2030 a gente chegue lá nesses 100 povoados. Entende? Então, mais uma vez, pastor, eu não posso fazer nada. Não, você pode orar e você pode falar. Né? Você pode orar e você pode falar, e quem sabe vai ser você que Deus vai usar para jogar uma semente lá no coração de alguém que está disposto a semear isso, a ofertar isso. Não é? Equipamentos para o instituto, né? Então, de tudo, desde material escolar até lá, talvez você tenha lá um monte de linha de costura que você comprou, que você nem usa, que você, quando a roupa rasga, que você nem quer costurar, você manda para a costureira. Mas você tem lá na sua casa, você fala, puxa, pastor, eu posso doar isso daí. Glória a Deus. Então, equipamentos que têm a ver com o que nós falamos ali, né, com o trabalho com crianças. Então, às vezes você tem lá, às vezes você ganhou, nem usa lá, né, o filho, o neto, tem lá um lápis de cor, caderno, livro, que você não usa. E você pode doar. Né? Isso vai ter grande utilidade para a gente. Tá bom? Só para vocês entenderem, irmão, rapidinho, quanto custa manter um missionário. Pode ir, pastor, eu vou falar rapidinho por causa do nosso horário. Um missionário solteiro hoje, o que ele vai ter de custo... Oi? Não, eu fico preocupado, porque o relógio está parado, mas o meu aqui está andando até mais rápido que o normal, estou vendo aqui. Quanto custa manter um missionário? Se for um missionário solteiro, o custo que ele vai ter lá é aproximadamente R$ 1.500. Com tudo. Aluguel, alimentação, transporte, ele poder pagar ali o INSS dele, né, poder ter uma reserva se precisar comprar um medicamento. Por quê? Porque o custo de vida lá ele é mais baixo do que o que a gente está acostumado aqui. Como os irmãos viram lá, né, só o aluguel da base, irmãos, é R$350. Né? Nossa base ela é grande. Grande. 3 quartos, banheiro, quintal grande, cozinha, sala, o espaço de trás, a lavanderia. É claro que é R$350 porque às vezes não tem água, às vezes não tem luz, a estrada é de terra, então a casa às vezes tem que ser limpa 2 vezes por dia. Então, é claro que é mais baixo, mas também não é com o que a gente está acostumado a ter aqui. Mas então, hoje é isso. Para a gente falar assim, pastor, nós queremos mandar um missionário para lá. Eu vou dizer para você, quanto que é? Agora você já sabe. Então, quando você for orar, fala, Senhor, ajuda lá a minha igreja, que a gente possa um dia poder conseguir mandar um missionário da nossa igreja. E se ele for solteiro, agora você já sabe, você tem que orar para Deus abençoar, para você ter todo mês R$1.500 para ofertar para ele estar lá. E se for um casal? Se for um casal, o custo aumenta um pouco, né? Mas aí, mais uma vez, já dentro de tudo que ele vai precisar lá, vai girar em torno aí de R$2.100. Tá bom? R$2.100 para um missionário casado. Né? Então, casado que não tem filho ainda, porque, obviamente, tem filho, o custo aumenta. Então, para cada pessoa que você coloca mais lá na família do cara, vai aumentar o custo, não é verdade? Todo mundo aqui tem família, todo mundo sabe como é que é. Então, mas eu tenho certeza, irmãos, que você sabendo disso, você vai poder agora se comprometer em orar para que Deus possa mandar isso. Né? Pode passar, pastor, está aí nossas redes. Pode passar mais um. Isso. Às vezes a nossa geração de igreja está muito acostumada, né, com rede social, com culto online, com Facebook, esses negócios tudo. Irmãos,
nós não precisamos ter missões lá nos assuntos mais comentados da internet. Mas missões precisa ser o assunto mais comentado dentro da nossa igreja. Precisa ser o que mais nós falamos, que toma as nossas conversas nas casas uns dos outros, nas nossas reuniões de oração, nos nossos momentos que nós estamos saindo aqui conversando. O que nós mais devemos falar é sobre isso. Né? Quantos aqui querem ver Jesus voltar? Todo mundo quer, não é? A gente ora e diz, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabe o que precisa para Jesus voltar? O evangelho ser pregado por toda a terra. Quando isso acontecer, disse Jesus, lá em Mateus 24. Quando isso acontecer, aí sim será o fim. Então nós precisamos estar mobilizados por isso. Então, muito obrigado, porque você está transformando aí milhares de futuros. Pessoas que estão tendo a história da eternidade mudada por causa de você. Olha para a pessoa que está aí perto de você e fala assim, é por causa de você, irmão, que essas pessoas estão sendo mudadas. Por causa de você, irmão. Viu? Por causa de nós. Então, todos nós fazemos parte disso. Eu quero rapidamente, eu nem vou usar todos os outros slides, pastor, o outro PowerPoint mesmo, mas eu quero só para poder contar, talvez 2 ou 3 histórias ali, mas deixa eu pegar aqui também para mim acompanhar, mas quero então só partilhar para você conhecer um pouco mais de algumas das histórias ali. E aí depois a gente parte para ler aí o texto de 2 Coríntios 4 e orarmos. Mas vamos lá. Isso. Histórias anônimas. Vamos lá. Eu vou contar. Pode passar, pastor. Não vou contar essa daí, não. Vou contar essa daí. Está ali, né, o Rafael. É esse menininho que está bem aqui no meu colo, aqui, ó, bem na frente. Que a foto não ficou de muita boa qualidade. Mas esse é o Rafael. Rafael, com 4 anos de idade hoje, a gente conheceu ele quando ele tinha 2. Estava quase fazendo 3. E o Rafael veio de uma família, irmãos, de 5 filhos. Uma irmã, na verdade 2 irmãs mais velhas, já casadas. A mais velha de todas já, com uma filha pequena. Um irmão de 14 anos. Um que hoje tem 6 e ele que hoje tem 4. E o Rafael, então, as irmãs, elas casaram o mais rápido possível para poder se livrar da casa que elas moravam, porque os pais bebiam muito, 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 muito. E muitas brigas, muita confusão, até o dia que o pai, ele foi lá numa briga, os 2 bêbados, numa briga, numa discussão, ele foi lá, esvaziou o tanque de gasolina da moto, jogou na mãe, e na frente do Rafael, ele colocou fogo na mãe. E o Rafael, junto com seus irmãos, ficaram sem mãe. O pai foi preso. E aí eles foram, então, morar com a irmã mais velha, que já tinha uma filha. Casada, com uma filha de 1 ano. Mas agora, mais 3 dentro de casa. Uma casa onde o marido não tinha trabalho. Faz as contas, irmão. Como que faz para sobreviver 6 pessoas num lugar que não tem nem trabalho? Num lugar que não tem acesso à água para poder fazer uma plantação. Não precisa nem ser muito bom em matemática para saber que a conta não vai fechar em lugar nenhum. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar do planeta Terra. E nós, então, ficamos sabendo disso e nós nos mobilizamos e realmente fizemos ali, enfim, levantamos um recurso, levamos compra, Irmão, sei que foi muita coisa. E a gente levou roupa para essas crianças, compramos roupa nova, brinquedo, tudo que você imaginar a gente levou.
né? Esse é um povoado que a gente faz um culto semanal, o povoado da Boiada. E hoje nós temos enfrentado um dos maiores dilemas, porque é difícil no campo missionário você saber até onde você vai, até onde você não vai, e você não atropelar as coisas, e então isso é muito difícil. Mas hoje o pai já está solto, vai fazer 2 anos ainda, o pai já está solto depois do que fez. E agora a irmã, que obviamente tem condições de conseguir criar os irmãos, tem falado de devolver para que o pai crie. Então, e aí isso, às vezes quando a gente sai do culto, a gente sempre volta para casa pensando, Senhor, o que a gente faz no meio disso tudo? Qual que é a atitude que o Senhor espera de nós? Porque é difícil, irmãos. É muito difícil. Então, nós estamos ali, nesse povoado também que funciona a nossa escola de futebol. Então, um povoado muito carente, tanto do evangelho quanto de alimento, de roupa. Né? Então, que você ore por isso. Quanto a essas histórias, irmãos, é claro. E se você for lá, você também vai saber disso. Lá não é um lugar que você passa e tem gente caída de fome em todo lugar que você passa. Tá bom? Não vai que um dia você vai lá e fala, poxa, mas eu pensei que o povo estava tudo morrendo de fome. Não, não é isso. Na verdade, tem muita gente que é muito bem de vida lá. Muito bem de vida. Mas as pessoas, elas não conseguem ainda ter a mentalidade correta. Então, muitas vezes, o marido até trabalha, ele até ganha o dinheiro dele. Ele gasta o dinheiro dele para deixar a moto dele mais bonita. Ele gasta o dinheiro dele com os amigos bebendo no bar. Ele gasta o dinheiro com aposta. Lá tem muita aposta. Tudo que você imaginar, o povo lá gosta de apostar. Tudo, qualquer coisa é motivo para eles apostar. Qualquer coisa. Se estiver correndo 2 cachorros na rua, é capaz de um olhar para o outro e falar, vamos apostar qual cachorro chega primeiro lá. Então, uma cultura muito, assim, para a gente não cai. A gente não consegue entender como que alguém, sem consciência, pode ver lá o filho descalço e preferir gastar o dinheiro numa televisão nova. Para a gente não faz sentido nenhum. E aí tem até gente que me questiona e fala, pastor, então por que você dá? Eu falo, eu dou na esperança de que aquela criança possa crescer e ela ser diferente do que viu o pai dela ser. É por isso. Por isso que a gente se compromete, irmãos, em dar. Porque talvez, se você for lá, você vai dizer, não precisa. Porque talvez você vai olhar, você vai chegar, vai ver uma televisão bonita. Talvez você vai chegar lá, você vai ver uma moto bonita. Mas daí você abre o armário e vai falar, ué, como que alguém pode ter uma moto dessa e um armário vazio? Como que alguém pode ter uma televisão dessa e estar com o guarda-roupa desse jeito? Então, eu faço questão de contar histórias assim, para que você possa se aproximar um pouco mais do que acontece no campo missionário. Alguém pode dizer, pastor, isso acontece em todo lugar. Sim, acontece em todo lugar, é verdade. Só que aqui se acontece, irmão, o conselho tutelar aparece, a polícia aparece, vai para outro canto essas crianças. É assim que acontece. Eu sei que minha mãe é conselheira tutelar. E você sabe, qualquer denúncia hoje em dia, nós estamos agora com um caso lá, e eu vim para São Paulo agora, a gente, lá na nossa igreja em Arujá, a gente está fazendo agora, dia 21, estamos fazendo uma série de eventos para levantar recursos só para uma família lá. São 3 crianças, uma de 16, uma menina de 16, que tem uma filha de 2, 1 ano e pouco para 2, e o irmão dessa menina de 12 anos, que moram na mesma casa. O pai abusava da menina, e por isso os meio-irmãos que ela tem ameaçaram ele de morte, deram um pau nele, botaram ele para fugir. E a mãe, ano passado, morreu de câncer. E aí ficou 3 crianças morando numa casa de barro, telhado, casa muito antiga, que há 2 meses atrás pegou fogo. Pegou fogo a casa. Eles perderam a casa. Era uma casa velha? Era uma casa velha, mas era uma casa. Perderam os móveis, perderam roupa, perderam tudo que tinha. Tudo.
Então, um dos motivos de eu estar aqui esse mês agora, a gente vai fazer, dia 21 ali, uma série de eventos com a nossa igreja em Arujá, para poder levantar recursos, para tentar, de alguma forma, poder, pelo menos dizer, vamos começar a construir essa casa. Irmão, onde é que você encontra uma casa aqui, onde tem 3 crianças que moram sozinhas? O vizinho já ligou, já denunciou para a polícia, já denunciou para o conselho tutelar, para o assistente social, e não vai ficar. E aí eu perguntei para o agente de saúde lá, que é um irmão, crente, falei para ele, irmão, escuta, porque graças a Deus essas crianças não morreram. Graças a Deus. Mas, escuta, todo mundo sabe que eles estão aqui sozinhos, o conselho tutelar não vem aqui, não. Falou, vem para fazer o quê, pastor? Vai fazer o quê com essas crianças? Não tem para onde mandar, não tem o que fazer. Faz nada. Então, irmãos, é uma realidade. Exatamente. Então, assim, é uma realidade que é o que eu falei para os irmãos. Aí a gente fica pensando, puxa, e agora o que eu faço? Eu ligo para o Ministério Público para denunciar? Ligo para um deputado para dizer o que está acontecendo? Ou eu vou orar, ou eu vou tentar buscar uma forma de ajudar, de poder estar presente ali para poder ajudar essa família agora? São os dilemas, irmãos, que a gente enfrenta. Que a nossa mente, às vezes, a gente não consegue nem saber o que é para a gente fazer. O que é o certo nessa situação? Não existe resposta, é só Deus para nos direcionar. Né? Então, que os irmãos nos ajudem a orar por isso. Pode ir para o penúltimo agora, pastor. Chama O Gato Morreu. Vou pular essas daí, algumas já até falei. Isso aí. Irmãos, olha só. Esse é um lugar que a gente até... Esse é um dos povoados que eu lembro que eu falei que a gente podia estar fazendo culto em tantos outros lugares, mas que a gente não consegue ainda, porque somos só eu e minha esposa. Esse é um desses lugares. Nós estávamos recebendo uma equipe lá no meio do ano passado. Nós fomos nesse povoado. O povoado tem muitas pessoas carentes. Vocês podem ver aí, ó. Povoado, se não for caminhão-pipa levar água lá, não tem água. Onde guarda água suja. Essa é a água que eles têm que beber. Então, enfim, lugar... Exatamente. Então, e mais uma vez, irmãos, olha, eu faço questão de repetir isso para você entender. Não é todo lugar que é assim. Tem lugar que você vai que é muito, muito rico. Um lugar que já tem poço, a comunidade já pode plantar. Então, são realidades diferentes dentro da mesma cidade. Mas onde esse pessoal mora aqui, dessa história que eu estou te contando, é um lugar assim. Lugar de extrema pobreza. De extrema pobreza. E aí, a gente estava com uma equipe lá, levamos uma equipe, e, enfim, o pessoal lá fazendo as visitas nas casas, e uma das equipes foi parar nessa casa, 3 crianças. Ali tem 2 a mais, que na verdade são primos. Mas as 2 menininhas aqui desse canto aqui, aí o outro menino é primo, aí o outro menino ali é irmão das 2 que moram nessa casa. Mora ali junto com o pai e com a mãe. Mas, mais uma vez, não tem trabalho. Tem que fazer. E aí, uma das equipes, então, estava lá fazendo essa visita. E é muito, muito legal, porque para a gente aqui, irmãos, qualquer coisa que você fazer, se você for fazer uma festa do Dia das Crianças aqui na igreja, você dizer para as crianças, o que vai ter lá? Não vai ter nada, vai ter um culto. A criança não vai vir, por quê? Porque na outra esquina está tendo uma festa que tem o pula-pula, que tem o escorregador, que tem o palhaço, tem a pipoca, tem, né? Então tem muita coisa. Lá não tem nada. Então, por exemplo, a gente foi lá ano passado, sabe fazer o quê? Jogar bolinha de gude com esse menino. Mas esse menino ficou tão feliz, irmão, que a gente estava lá jogando bolinha de gude com ele, mas tão feliz que se deixasse, os dedos do pessoal que estava lá caía, de tanto que tinha que jogar bolinha. Acabava o jogo, ele já estava lá pronto para começar outro. Né? Então, e aí, a menininha menor estava lá perto de uma das meninas da equipe,
E estava lá, e aí tinha um gatinho, ela brincando lá com o gatinho, a menina da equipe, a pequenininha ali, e o gatinho. A menina da equipe disse assim, puxa, que gatinho bonito, né? A menina falou, a gente tinha 2. Ela falou, e cadê o outro? O pai matou. Falei assim, mas por que ele matou? E aí uma menina, irmãos, eu não sei dizer ao certo a idade dela, mas talvez 4 para 5 anos, Damares o nome dela. Ela diz assim, ele matou para a gente ter o que comer. Então, você entende como é difícil, irmão, para a gente voltar depois para casa, depois de ouvir uma coisa dessa? E por que eu te conto isso? Mais uma vez, para você entender que a gente nem precisa de muita coisa para mudar a realidade dessas crianças, dessas famílias. A gente precisa de alguém que esteja lá disposto a amar elas. Se alguém perguntar, pastor, o que eles mais carecem? O que eles mais carecem é de amor. É de alguém que chega lá para poder dar um abraço nessas crianças. Esse menino, quando a gente chega lá, irmãos, com alguma equipe, esse menino, ele não sai do lado, ele gruda, ele abraça, ele anda para cima e para baixo. Que menino, com a idade dele, acho que 9, 10 anos, que menino que quer andar com a mãe de mão dada no meio de Guarulhos? Nenhum. Esse menino, se chegar um homem lá, irmãos, um homem que esteja lá disposto a amar, e eu falo isso porque eu vi isso acontecer, ele vai andar com você de mão dada, para onde você for. Com outro homem não tem vergonha nenhuma. Por quê? Porque ele só está procurando alguém que está lá para amar ele. É isso que ele está querendo. É só isso. E uma última história, para a gente poder ler aqui o versículo e a gente poder fazer a nossa conclusão e encerrar. Eu já passei muito do meu horário. Mas a última história que eu quero contar é uma história que eu me comprometi. Eu disse para essas 2 meninas aqui, a Maria Fernanda e a Isabela. Eu disse para elas assim, onde eu for, eu vou contar a história de vocês. Falei para elas, todo lugar que eu for, eu vou contar de vocês. Essas 2 meninas, irmãos, Maria Fernanda tem 8, e a Isabela, que é sobrinha dela, tem 5. Maria Fernanda é a filha mais nova, parece que de 9 ou 10 filhos. Hoje na casa só mora ela e a outra irmã dela, que tem 11, 12 anos, junto com a mãe. O pai fica em São Paulo trabalhando, então lá existe um termo que para a gente é até estranho, que são as viúvas dos maridos vivos. Então, por exemplo, o marido às vezes fica 2, 3, 4 anos aqui direto. Tem ir lá uma vez. Entende? Então, são as viúvas dos maridos vivos. E a Maria Fernanda, então, ela ama o culto, irmão. Ela ama o culto. Se alguém perguntar assim, pastor, o que vocês fazem no culto lá? Irmão, nosso culto não tem um microfone, nosso culto tem uma caixa de som, nosso culto não tem um violão, não tem uma televisão, não tem um data show assim, não tem um espaço para as crianças brincar. Sabe o que eu faço no nosso culto? Que eu não sei cantar. Então eu não vou espantar todo mundo. Então eu não canto. Minha esposa também não canta. Então sabe o que a gente faz nos nossos cultos lá? A gente ora e a gente fala da Bíblia. Toda semana a gente está lá fazendo, sabe o que? Orando e falando da Bíblia. É isso. Tem gente que pergunta para mim assim, pastor, eles não acham estranho fazer o culto desse jeito? Fala assim, eles acham estranho o jeito que vocês fazem o culto, porque eles nunca viram o culto que você faz, eles só conhecem o que eu faço. Dizer que eles chegaram num lugar que faz louvor, que o povo fica de pé para cantar e aquela coisa toda, eles vão olhar e falar, o que é isso daqui? Porque eles nunca viram outro culto, eles só viram o que eu faço. E, olha só, essas meninas, elas moram eu não medi a distância, estou falando na minha cabeça. Elas moram mais ou menos a 1 quilômetro, talvez, 800 metros do local da casa onde a gente faz o culto.
quilômetro e 800 metros, não é longe. Mas, mais uma vez, a gente está falando de lugares escuros completamente, sem proteção alguma, onde o povo bebe nos bar da roça e sai dirigindo que nem louco. E aí, irmãos, um dia a gente chegou na casa lá onde é o culto. Bem nessa casa tinha um sinal de internet lá, minha esposa estava com o celular dela conectado, e aí o celular dela tocou, era a mãe da Maria Fernanda. A Isabela é sobrinha dela. E aí o celular da minha esposa tocou lá, era uma mensagem da mãe da Maria Fernanda, dizendo assim: Nayana, espera as meninas na estrada, por favor, escrito. Aí eu falei para ela assim: não, Nayana, a gente estava com um carro ainda na época, isso aconteceu ano passado. Eu falei: vamos buscar elas, vamos deixar elas vir no escuro. Imagina, andando de 8, outra de 5, andar nessa escuridão toda. E alguém pode falar: pastor, mas é perigoso mesmo? Irmão, 3 semanas atrás, o cara foi sair do lugar onde a gente faz esse culto. Ele foi sair. Quando ele foi sair, um escorpião pegou o pé dele. Picou assim o pé dele. 2 semanas atrás, eu cheguei lá, eles falaram assim: você nem sabe, foi 1 hora, nós acabou de matar uma cobra aqui, ó, bem aqui ó, na porta. Na outra semana, eles contaram a mesma história para mim: hoje foi ali daquele lado que nós matou a cobra. Então, eu não estou falando de uma coisa, irmão, que para eles é incomum, não é uma coisa comum. E aí, elas então estavam vindo, eu falei para a Nayana, não, Nayana, vamos lá buscar elas. Quando a gente foi saindo, que a gente chegou assim no carro, que eu fui abrir a porta, eu vi uma movimentação já do lado da casa, e a gente viu que eram as duas. Rapaz, essas meninas vieram rápido, hein? Chegou lá, irmão, a Maria Fernanda chegou com um rádio na mão. Eu não entendi nada desse rádio. Fiquei olhando assim, falei: nossa, trouxe um rádio. Chegou lá, pediu para colocar para carregar o rádio. Pediu para a dona da casa, pediu para carregar o rádio. Ela sentou lá. Eu achei estranho. Falei: essas duas meninas aqui com esse rádio na mão, pedindo para pôr para carregar. Falei: escuta, sua mãe deixou você vir? Ela deu uma disfarçada assim e que desviou o assunto. Ela é esperta. Aí falou outras coisas lá, tudo. Nós fizemos culto, acabou o culto. Quando acabou o culto, nós de novo lá, e estava lá tomando um café, comendo uma pipoca. E aí, conversando, e dali a pouco, aí ela soltou. Ela soltou que, na verdade, quem tinha mandado a mensagem, na hora que ela falou, que a gente foi se tocar. Porque a mãe dela sempre conversa com minha esposa, conversa por áudio, porque ela não lê nem escreve. Quem mandou a mensagem, na realidade, foi a irmã mais velha, a de 11 anos lá, que mandou a mensagem para esperar. Porque a mãe tinha dito que não era para ir para o culto, porque estava escuro, não podia ir sozinha para o culto. Mas essas duas queriam tanto ir para o culto, irmão, que olha só, elas pegaram, sabe por que elas levaram o rádio? Porque o rádio tem uma lanterna. Ela arrancou o fio ali do carregador do rádio e saiu fugida com a sobrinha dela para ir para o culto. Ela se expôs, irmão, a todos esses riscos que eu te falei. Não tinha uma televisão, não tinha um som, não tinha uma equipe lá para poder fazer uma brincadeira legal. Não tinha uma luz bonita. Não tinha um escorregador, não tinha nada. E naquele dia, irmãos, eu fui embora para casa. Antes de ir embora para casa, a gente foi deixar elas. Eu tirei essa foto na frente da casa delas. Antes de deixar elas. Porque eu fui embora para casa naquele dia pensando assim: Jesus, eu saí de um lugar onde, se o louvor não for legal, ninguém quer ir para a igreja. Saí de um lugar onde, se o telão não estiver funcionando, os irmãos reclamam com o pastor. Se o ventilador, hoje está frio, né? Hoje está frio, mas no dia que está calor, irmão, se o ventilador estiver quebrado, eu vou para a igreja hoje não.
não tem como, hoje o carro quebrou, não dá para ir para o culto, não. Hoje está chovendo, não dá para ir para o culto. Hoje está frio, não dá para ir para o culto. Hoje está assim, não vai dar certo. Vem para o culto, agora a igreja não está fazendo isso. O banco é duro, tinha que ser um banco melhor. A água não está gelada tanto que eu queria. E eu fui embora para casa, mas eu sempre volto embora para casa, a gente sempre volta conversando e falando de alguma coisa, enfim. Mas naquele dia, irmão, eu não conseguia falar uma única palavra, porque a única coisa que eu dizia era: Jesus, essas meninas, elas só foram lá por causa do Senhor. Elas não foram lá por nenhum outro motivo. Não tinha nada que pudesse atrair elas. Não tinha um pão com salsicha para aquelas meninas comerem. E eu saí de lá perguntando: Jesus, se fosse em outro lugar, e se a gente chegasse num lugar onde não tivesse cadeira para sentar, onde não tivesse iluminação, onde não tivesse um microfone, onde não tivesse uma música, onde a gente dissesse assim: aquela igreja só tem uma coisa, aquela igreja só tem Jesus, não tem mais nada. Não tem data show, não tem som, não tem água, não tem cadeira, não tem nada, só tem Jesus. Quantos de nós iríamos naquela igreja? Quantos de nós sairíamos da nossa casa para ir num lugar onde só tivesse Jesus? Meus irmãos, eu disse para aquelas meninas, eu disse: vocês são as meninas mais corajosas que eu já conheci. Eu vou contar a história de vocês para todo mundo onde eu for. Elas não são batizadas, família não é. Deve rezar antes de dormir. Mas elas foram lá por causa de Jesus. Elas estavam correndo risco, irmão, de entrar dentro de casa e a mãe dar uma surra. Era esse o risco que elas estavam correndo. Elas estavam correndo o risco de, quando estivesse indo, cruzasse com uma cobra no meio do caminho. Mas elas estavam lá. Meus irmãos, são coisas como essa que nos fazem permanecer ali. 2 Coríntios 4, a partir do verso 16 até o 18. Por causa disso, Paulo dizendo, nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior pereça, ou seja, irmão, ainda que por lado de fora, a gente cansa. Como eu falei, a gente está sem carro, só está com a moto. Minha esposa não pilota a moto. Sabe como que ela está indo fazer culto? Ela anda lá, 9 quilômetros de bicicleta para ir. Depois volta. Pedalando, debaixo do sol quente. Para pregar para uma multidão de 5, 6 pessoas. O nosso corpo exterior, ele perece. A luta, a tribulação, as angústias, tudo isso. Contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque, irmão, no dia daquela última foto ali que eu mostrei para vocês, da história da Maria Fernanda e da Isabela, eu fazia quase 5 meses que eu não via meus filhos, eles estavam aqui em São Paulo. Fazia 5 meses que eu e minha esposa, a gente não via nossos filhos, a gente não abraçava, a gente não pegava na mão. A gente via pelo celular. Cada 3, 4 dias nós via pelo celular.
pode contar uma coisa? Ainda que o homem exterior, ele cansa. Depois daquele dia, irmão, eu podia ficar mais 4, 5 meses sem ver meus filhos, sem problema nenhum. Amo eles demais, você não faz ideia. Mas naquele dia, o que aconteceu foi isso. O homem interior foi renovado. Aí o apóstolo Paulo continua. Porque a nossa leve aflição, vamos parar aqui de novo aqui, a nossa leve aflição. Qual que é a leve aflição que Paulo está falando? Sabe qual que é a leve aflição que Paulo está falando? A leve aflição que Paulo passava, irmão, não é ficar com dor de cabeça, não. A leve aflição de Paulo não era ter dor de barriga no dia do culto, não. A leve aflição que o apóstolo Paulo tinha, sabe qual que era? Era ser açoitado, era ficar preso. A leve aflição de apóstolo Paulo era tomar pedrada, era ter que fugir dos lugares para não ser morto, era sofrer naufrágio no meio do mar. E ele do que ele está chamando tudo isso, irmãos? De leve. Porque essa nossa leve aflição, fica até difícil de nós argumentar com Paulo aqui agora. Porque nós falamos para Paulo, pô Paulo, mas hoje está chovendo, vou para o culto com chuva. Ô Paulo, mas hoje, Paulo, hoje está muito frio, vou ficar gripado. Aí Paulo fala assim, porque a nossa leve aflição. Agora, o que torna leve tudo isso? Sabe o que é? É a gente entender que essa aflição, ela é momentânea. Sabe o que Paulo está falando? Irmão, nossa vida aqui vai passar rapidinho. O que Paulo está dizendo é assim, irmão, pega o que é a sua vida aqui, pega o que é 80, 90, 100 anos aqui nessa terra, e agora olha para a eternidade. Quanto que é a eternidade perto de 100 anos? Aí Paulo fala, é por isso que essa aflição é leve. Por quê? Porque ela está produzindo em nós um extraordinário peso eterno de glória. E é isso que eu falo para os meus filhos. Nessas viagens, quem pergunta, pastor, por que fica longe assim dos filhos? Eu falei, irmão, hoje, agora a gente está morando na cidade. Estamos perto da escola, mas até ano passado a gente morava no meio do nada. Pensa o que é o nada. Era lá no meio que eu morava com a minha esposa. Às vezes, caía rato do telhado, irmão. Às vezes, você ia para o quintal, estava passando umas cobras assim. Não tinha acesso à água. Por isso que os nossos filhos não estavam lá. A gente não tem que expor eles a todos esses riscos. Mas todas as vezes que eu ia viajar, eu vinha para São Paulo, eu via eles, passava aqui alguns dias com eles, aí eu olhava para eles antes de entrar no ônibus, antes de entrar no carro, antes de ir para o aeroporto, e eu dizia para eles o seguinte, eu olhava para eles e dizia assim, dá a assinatinha, olha aqui para o pai, vem cá. O pai quer contar uma coisa para vocês. Eu dizia para eles assim, olha, o pai ama vocês assim, ó, muito, 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 muito. Mas o pai vai falar uma coisa para vocês. Esse muito que o pai ama vocês, não dá nem para comparar o tanto que o pai ama Jesus. Então, perto de Jesus, o pai ama pouquinho vocês. Porque o pai ama Jesus muito mais. E Jesus mandou o pai para lá. Mas olha só, e aí eu falava para eles. Eu dizia para eles assim, olha, o pai não sabe quando que o pai vai ver vocês de novo. E se, por algum motivo, a gente nunca mais se vê, eu dizia para eles, vocês amarem muito Jesus, igual o pai ama, eu tenho certeza que a gente vai ter muito tempo junto lá no céu. Então, esses meses
que a gente passa longe um do outro, não vai ser nada, porque lá a gente vai poder ficar uma eternidade toda juntos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque nós não olhamos, e aí ele conclui no verso 18, dizendo, não olhamos para as coisas que se veem. Não é para aquilo que o nosso olho consegue ver, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Essa cadeira aqui é temporal, irmão. Vai passar o tempo, essa cadeira vai acabar. Vai passar o tempo, esse microfone vai acabar. Vai passar o tempo, sua roupa vai estragar. Vai passar o tempo, sua casa vai cair. É assim que acontece, o seu carro vai quebrar, não vai valer mais nada. É assim, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas estão sujeitas ao tempo. Mas nós estamos olhando para as coisas que não se veem, porque as coisas que a gente não vê, essas sim são eternas. O amor que a gente desprende em cada uma dessas pessoas, o tempo que você gasta em oração agora, orando pelo sertão do Brasil, são as coisas que não se veem. Mas ouça, isso é eterno. O dinheiro, irmão, a gente olha assim, puxa, é tão pouco. Mas os R$5 que a gente entrega para ofertar em missões todo mês, está fazendo muito mais efeito do que os R$500 que você gasta lá para reformar a sua casa. Por quê? Porque aquilo lá é algo que você está vendo. Mas a semente do evangelho que está sendo plantada, que a gente não tem nem ideia, irmão. E sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É isso que nos motiva a estar lá. Outro dia, irmão, eu estou morando na cidade hoje. Outro dia eu fui pegar minha moto para sair para fazer o culto de tarde. Aí eu peguei assim, ela estava debaixo da laje assim. Eu peguei ela para puxar para trás. E quando eu olhei para trás, uns 2 metros de mim assim, tinha uma cobra. 1,5 metro mais ou menos, enroladinha, com a cabeça para cima. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu encostei a moto de volta, voltei para dentro de casa de costa, olhando para ela, fechei a porta e falei para minha esposa, escuta, fecha a porta da cozinha para esse trem não entrar aqui, que se entrar aqui ninguém mais dorme nessa casa. Liguei para um amigo, falei para ele, Marcão, corre aqui em casa para nós matar uma cobra, moço. Corre para cá agora. Ele achou que era brincadeira, ele falou para mim, você está brincando? Eu falei, não, rapaz, estou falando sério, você quer brincar com uma coisa dessa? Vem aqui rapidinho para nós matar esse trem. Quando ele chegou, a cobra já tinha ido embora de novo. Tinha saído fora de casa. Irmão, pudesse ser, se fosse mais cedo, que aquele horário meus filhos estavam na escola, mas se fosse mais cedo, talvez um dos dois estava lá do lado de fora. E alguém pergunta, pastor, por que você está lá? Sabe por que eu estou lá, irmão? Porque logo depois disso, eu peguei minha moto e eu fui para o culto. E mais uma vez, para pregar para uma grande multidão. 3 mulheres e 3 crianças sentadas numa sala, numa casa de barro, no meio do nada. Sem nada disso daqui. Alguém pode olhar e dizer, pastor, mas isso daqui perto de outras igrejas é tão pouco. Isso daqui perto da gente lá, irmão, é muito, 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 muito. A gente estava lá. A gente ficou feliz de sair daquele dia. Mesmo sabendo que a gente está correndo todo esse risco. A gente saiu feliz. Porque a semente do evangelho está sendo plantada naqueles corações. Irmão, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Eu não sei se daqui 8 anos, nesse projeto que eu falei para você, eu não sei nem se eu estou lá ainda. Afinal de contas, a gente não pode garantir que a gente vai acordar vivo amanhã. Que a gente vai chegar vivo em casa hoje. Mas sabe o que eu sei? É que mesmo que eu não veja nada disso acontecendo, eu sei que um dia eu vou chegar diante de Deus. Ah, irmão. E é por isso que naquele dia Ele vai ter que enxugar do nosso olho toda a lágrima.
Porque eu fico só imaginando como que vai ser essa cena final da história. Todos nós comparecendo diante de Deus. Deus dizendo assim: ô fulano, vem aqui. Chega aqui rapidinho. Vem cá. Olha aqui do meu lado aqui, irmão. Seguinte. Você lembra aquele chinelo que você doou uma vez? Oh, Jesus. Chinelo que eu doei. Estou lembrado não, senhor. Desculpa aí, mas não estou lembrado não. Aí talvez, não sei, né, irmão? Talvez Jesus vai ter um telão desse daí lá no céu, lá de última geração. Aí Jesus vai dizer assim: ó, se liga, vou passar aqui para você ver. Aí você vai ver lá, você levando lá uma sacola para a igreja que estava doando lá para o sertão. Aí você vai falar: ah, Jesus, agora eu lembrei. Não, mas nem lembrava desse chinelo. Jesus vai falar: pois é, esse chinelo aqui, esse chinelo foi a demonstração do amor de Jesus para aquela família. Ô família que ganhou o chinelo, fica de pé aí. Aí você vai ver a família fica lá, fica 4, 5 de pé, o pai, a mãe, os filhos. Aí você já vai começar a chorar, irmão. Vai dizer: mas por causa de um chinelo, Jesus. Aí você vai dizer: mas não é só isso não. Porque eles conheceram o Evangelho, eles conheceram o amor de Jesus através do seu chinelo que você deu. Sabe o que aconteceu? Eles falaram para a família toda deles. E aí não foi só eles. Fica de pé agora todo mundo aí, ó, que veio por causa deles aí. Aí fica de pé. Aí você vai começar a chorar de novo e Jesus vai ter que ir lá enxugar tudo de novo. E é isso, irmão, é por isso que eu estou lá. Eu posso nem ver. Eu posso nem ver o que vai acontecer daqui 8 anos. Ah, mas eu estou louco para receber minha recompensa no céu. É por isso que eu estou lá, irmão. É por isso que a gente está lá. Engraçado, dia 10 de maio é o dia do missionário. Calendário da igreja no Brasil, dia 10 de maio é o dia do missionário. Ouça, que hoje a gente possa se lembrar que a gente não deve estar atentando para as coisas que se veem, porque elas logo vão passar. Mas para que as que não se veem, porque elas são eternas. Então o que você pode fazer? Você pode orar, você pode contribuir, você pode falar para as pessoas. Você pode ir. Olha quanta coisa você pode fazer. Mas o que você for fazer, faça com amor. E se você fizer com amor, isso vai ter muita validade diante de Deus. Vai dizer: pastor, mas eu só posso dar isso daqui. Se der com amor, irmão, Jesus vai pegar aquilo ali e na mão dele 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão. Desde que seja entregue com generosidade. Desde que seja entregue com sinceridade, com amor. O que eu aprendi nesse tempo que eu estou lá, então, é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar os meus próximos como a mim mesmo. É por isso que a gente acorda todo dia lá, irmão. Pronto para os desafios. Pronto para não ter água em casa. Pronto para às vezes ficar, irmão, um dia inteiro sem conseguir tomar um banho. Naquele calor. Porque não tem água. É só por causa disso. Porque a gente não está mais olhando para as coisas que se veem. Eu quero te encorajar a isso também. Nós nos preocupemos cada vez mais com as coisas dessa terra. E passemos a nos preocupar cada vez mais com as coisas do céu. Até que nós estejamos tão ocupados com as coisas do céu, que nada mais dessa terra vale a pena. E aí Jesus olha para a gente e fala: você não faz mais parte daí não. Vem. E nós seremos encontrados diante dele, como servos bons e fiéis, que foram fiéis no pouco,
E por isso fomos colocados sobre o muito. Fica de pé para a gente poder orar. É só por amor, irmãos, que a gente faz isso. É só por amor. Eu não sou muito chegado em café, não. Não gosto muito de tomar café, não. Mas lá aprendi a tomar muito café, irmão. Se a gente fizer 3 cultos num dia, 5 visitas, é 8 copos de café que nós temos que tomar no dia. Outro dia Deus falou assim, vou ver se você ama mesmo, hein? Jesus falou para mim, vou ver se você ama mesmo. Fui fazer uma visita, irmão. Peguei a xícara. Tinha um monte de xícara lá com café. Eu acertei a minha. Quando eu peguei, tinha um besouro, irmão, junto com o café. Já não gosto de café. Café com besouro, menos ainda. Aí eu fiquei olhando para o café. Eu fiquei olhando para cima e falei, Jesus, mas precisava disso tudo? Minha vontade, irmão, era de jogar fora o café. Mas eu sabia que se eu jogasse fora, aquela família ia ficar muito triste com o que eu fiz. Então eu olhei para o céu e falei assim, ô Jesus, não prepara mais muito desses não, pai. Aí deixei a boca bem fechadinha para passar só o café. Bebi o café, segurei o besouro para o lado de fora, coloquei de volta em cima da mesa e não falei nada para ninguém. Talvez quando aquela mulher pegou aquela xícara e ela foi lavar, ela tenha visto. Eu não sei se ela viu. Mas talvez ela tenha visto. E talvez naquilo que ela viu, ela pensou, puxa, mas ele nem reclamou de nada. Ele nem falou nada. E talvez aquele besouro fez com que ela conhecesse o que era o amor de Jesus por ela. Eu não estou falando que isso aconteceu. Mas estou falando que pode ter acontecido. Que nós possamos aprender a amar como somos amados por Jesus. Porque Jesus aceita todos os besouros que a gente dá para Ele, irmão. Jesus aceita todos os problemas que nós levamos para Ele. E Ele continua nos amando. Ele continua nos abraçando. Que a gente esteja pronto para amar desse jeito. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Pai, eu te dou graças por esses irmãos aqui tão preciosos que o Senhor tem nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela chance de poder ter eles como participantes ativos da tua obra. Eu peço nessa noite, Jesus, que o Senhor tenha acendido nos nossos corações uma chama, ainda que pequena, mas uma chama que vai passar a queimar por amar a obra missionária cada vez mais. Até que nada nesse mundo mais nos prenda. E nós estejamos tão envolvidos com as coisas do céu, que no dia que o Senhor nos chamar, nós estaremos completamente prontos para nos apresentarmos diante do Senhor com tudo que nós fizemos por amor. Porque tudo nesse mundo irá passar. Mas o amor vai permanecer. Então Jesus nos ensina a orarmos com amor, a contribuirmos com amor, a falarmos com amor, a doarmos com amor, a abraçarmos com amor, a servirmos nossas famílias com amor, a servirmos os nossos vizinhos com amor, a servirmos no nosso trabalho com amor, a servirmos nossa igreja com amor, e onde nós estivermos, por onde nós passarmos, sejamos esse canal do teu amor. Muitas pessoas não vão ler as Bíblias, muitas pessoas não vão assistir um culto, mas elas vão ler a nossa vida e elas vão assistir o quanto nós amamos cada uma delas. Por isso nos ensina esse caminho, Jesus. É isso que eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar imensamente, meus irmãos.
E é o seguinte, se a gente não se vê mais por aqui, eu falo para meus filhos, ama bastante Jesus, que daí nós vamos se encontrar lá em cima. Tá bom? E aí lá nós contamos mais história. Tá bom? Pastor Alexandre, muito obrigado pelo privilégio e pela confiança aqui de me dar esse espaço e esse tempo. Que Deus possa te abençoar muito. Viu, pastorzão?